Então, boa noite a todos. Eu sou a Julia Pegorelli, sou responsável pelo Customer Success da Englobal. E para quem não conhece, a Englobal é uma empresa de educação executiva com foco em imersões internacionais de negócios. Nos últimos anos, a gente já realizou mais de 30 missões internacionais, tanto para o Vale do Silício nos Estados Unidos, quanto para Israel. E foi através dessas atividades de imersão internacional que a gente conseguiu entender o mindset e a forma de fazer negócios desses lugares que são os polos de inovação e empreendedorismo. E a gente continua fazendo essas imersões, né? Agora dando um tempo por causa da situação atual do mundo, mas a gente leva empresários, empreendedores e executivos para conseguir, através dessas experiências que a gente teve, também aprenderem e a gente alcançar a nossa missão, que é melhorar o empreendedorismo no Brasil. Só que a gente viu que, mais do que isso, a gente precisava trazer acesso a mais pessoas. Então, nasceram 2 braços da Englobal, que é a InAcademy e a InSocial. A InAcademy é a nossa plataforma de cursos online, palestras, treinamentos em company, e a InSocial é o braço que viabilizou esse nosso encontro aqui hoje, tá? Ela nasceu com o ideal de tornar mais acessível todo o conhecimento para as pessoas e que a Englobal tem, e assim a gente tem um give back de tudo que a gente conseguiu com o passar dos anos para a sociedade. E aí a gente encontrou o Renan, que está aqui com a gente hoje, que é o nosso embaixador, e ele nos ajuda com conexões com diversos projetos sociais, acadêmicos, e também enriquece a nossa base de contatos, assim como foi o caso do João, que vai dar hoje para a gente uma aula sobre produtividade em home office, e é uma realidade que hoje está super em alta e está no dia a dia de muitos brasileiros, principalmente da situação mundial. Mas para que vocês possam conhecer os dois, eu vou passar a bola para o Renan, para ele se apresentar, e em seguida a gente vai para o João e começar esse bate-papo. Muito obrigado, Júlia. Quando a Júlia, o André, né, e o Pedro Gadelha me procuraram e a gente estava conversando, né, eu sempre troco umas mensagens com o André, eu falo para ele que eu chamo ele de grande mestre, né, justamente por ter uma caminhada que inspira, né, uma caminhada que a gente procura se espelhar para também crescer, né? E dentro do meu mercado, eu sou o Renan Neves, eu sou fundador de uma empresa chamada TWM Simuladores, que atua no âmbito acadêmico, né? Nós desenvolvemos um simulador de peticionamento eletrônico e aplicamos nas faculdades de Direito. E aí, nessa caminhada, conversando com o André, né, dicas daqui, dicas de lá, ele falou, olha, a gente tem uma ideia de expandir, né, como a Júlia muito bem colocou, a questão de devolver um pouco de tudo que é aprendido lá no Vale do Silício e Israel, né? Em especial, por nós tratarmos com instituições de ensino superior, né, esse alinhamento entre as instituições e o mercado de trabalho, tão comum nos países desenvolvidos e ainda tão distante da realidade brasileira, né? Então, dentro desse cenário, rolou esse match, né, de empreendedorismo, e o André fez esse convite que eu aceitei com muito prazer e tenho abraçado essa missão, né, de junto com a TWM levar o empreendedorismo para o nosso país, buscando conexões, buscando bases, buscando eventos, né, toda e qualquer situação em que precise, né, ou que seja muito vantajoso o tema empreendedorismo estar naquele meio, então eu procuro sempre fazer essa inserção, né, e foi assim que eu conheci o nosso querido João, num evento aqui de Bauru, no interior de São Paulo, e quando ele trabalhou a respeito desse mindset de superprodutividade e tudo mais, que ele vai explicar muito melhor que eu, né? Então surgiu essa oportunidade de fazer esse encontro aqui para vocês, né? Porque nada mais contraprodutivo do que fazer as coisas de última hora, né? E esse cenário nosso acabou jogando para a última hora. As empresas, as instituições de ensino, praticamente ninguém teve tempo de se preparar para isso, né? Algumas empresas que a gente conversou, eles até estavam encaminhando para alguma coisa de home office, né? Alguma projeção, toda aquela discussão, né? Tinha já alguma coisa arquitetada, mas algo para daqui a um ano e meio, alguma coisa assim, até por questões jurídicas. E de repente não tem mais tempo, tem que fazer, tem que ser agora, né? E tem até algumas brincadeiras a respeito do home office e as famílias, né? Então, nós trouxemos aí o João para nos abrilhantar com esse tema e não vou mais me prolongar, né, João? Agora é com você, muito obrigado pela sua disposição, viu? E vai ser um prazer aprendermos mais com você. Bom, obrigado você aí, que introdução aí, gostei muito.
muito boa. E eu que agradeço. Eu agradeço a InGlobal e a InSocial. Tá? É um novo contato aí. E com certeza eu já tenho um respeito muito grande pelo projeto. Né? Quando fala de projeto social, quando fala de trabalhar com pessoas, elevar o nível, principalmente de educação das pessoas, trazer empreendedorismo, qualquer tipo de projeto desse tipo, eu tô dentro, né? E eu quero sempre ter pessoas desse tipo para estar junto comigo. Então, é um prazer, tá, ter sido convidado por vocês aí. Bom, gente, boa noite. Renan e Júlia, muito obrigado mesmo por esse momento. E nós vamos falar um pouco sobre produtividade em home office. Produtividade, home office, né? Home office é um assunto que está sendo muito discutido, está sendo falado bastante nesse momento. O país passa por esse momento de quarentena, o país passa por um caos, né? O caos seria algo que não é definido, é muita coisa vindo ao mesmo tempo, indefinição, indecisão, então nós temos um caos. E assim, algumas pessoas pararam de trabalhar, né? Não poderiam estar no local de trabalho, e foi necessário começar a trabalhar em home office. Home office e trabalho remoto é um assunto que eu já venho falando há algum tempo dentro do meu projeto. Eu vou explicar para vocês certinho de onde veio tudo isso. Tá? O que você vai aprender hoje? Você vai aprender sobre home office, trabalho remoto, alta produtividade no home office, como se blindar contra distrações e priorizações de tarefas. Então, gente, vai estar muito bom, tá? Vocês vão ver muita coisa aqui legal. E eu quero que daqui, se vocês já forem tendo alguma questão, né, vocês podem escrever no chat aí, né, que talvez no final nós tenhamos um tempo aí para nós tirarmos dúvida. Bom, vamos lá, gente. Quem sou eu? Eu sou o João Marcos da Silva Jesus, idealizador do projeto Mindset da Superprodutividade. Tenho 33 anos, eu sei que parece ter menos, mas eu tenho 33 anos, de verdade. Sou engenheiro mecatrônico, técnico em eletrônica, e estou cursando Engenharia de Segurança do Trabalho. Trabalhei em alguma empresa de uma fábrica de bateria, trabalhando como planejador de manutenção, dentro da manutenção mecânica, responsável técnico numa empresa importadora de impressoras fotográficas, e também, né, eu sou técnico em automação bancária, trabalhei 5 anos como técnico em automação bancária, trabalhava para bancos. E o projeto Mindset da Superprodutividade, ele nasceu em junho de 2018. Em junho de 2018 foi onde eu fiz o meu primeiro vídeo no YouTube falando sobre produtividade. O projeto já tinha nascido há um tempo, já dentro do meu serviço, procurando alternativas para ser mais produtivo, para conseguir ser mais consistente e trazer um melhor trabalho dentro da empresa. Então, assim, a produtividade estava muito junto, andando muito junto comigo. E em 2018 foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo, foi aquele, agora vai, peguei meu celular, fiz o primeiro vídeo, né? Não ficou legal, tá? Mas ele tá lá, eu não tirei ele, minha mão tremia, né? E foi meio complicado, mas eu sinto que aquilo lá foi um marco, um divisor de águas, onde começou o projeto. Eu li uma matéria na UOL que mostrou que dentro do local de trabalho, tá? Um brasileiro, ele faz em 1 hora o que um americano faz em 15 minutos. Dentro desse mesmo texto, ele fala que um alemão e um japonês, né, o que um brasileiro faz em 1 hora, eles fazem em 20 minutos. Isso tem a ver com o mindset, isso tem a ver com a produtividade de cada um. Você vai falar assim, não, mas, e também tudo que eles têm, o recurso, o melhor material, sim, conta isso também, mas principalmente produtividade, eles têm muito curso, muito material, eles têm trabalhado muito nessa área de produtividade para melhorar dentro do trabalho. Bom, o projeto ele consiste em vídeos no canal do YouTube, Instagram, tem um blog, de vez em quando eu escrevo para o blog, cursos digitais, consultoria especializada em produtividade, tanto para pessoas físicas e jurídicas. É um curso, uma consultoria tanto em produtividade como organização pessoal também. Se está muito caótico, muita coisa acontecendo, precisa ali de uma disciplina, alguma coisa ali, pode chamar o Mindset da Superprodutividade, pode assistir os nossos vídeos, vai ter muita coisa ali para ajudar vocês. Bom, vamos começar então, gente. Começo naquilo, o que é home office, né? Por que nós estamos trabalhando hoje
o assunto de home office. E o que é home office? Home office, ele é nada mais, nada menos do que você trabalhar na sua casa. Você tem um escritório seu dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, onde você mora, etc. Caso eu estou no apartamento aqui, meu escritório é aqui, dentro do apartamento. Então, home office, você trabalha dentro da sua casa. Qual que são o porquê do home office? Home office, ele te tira da necessidade de você ter um lugar físico, de você ter uma empresa, de você ter que ter um lugar onde todos os dias as pessoas têm que ir para esse lugar. Dentro da sua casa, você consegue fazer o seu trabalho. A internet, ela nos proporcionou isso, e isso tem sido muito, muito, muito bom dentro de todo o nosso contexto de trabalho. Isso por quê? Porque te dá mais liberdade, você está na sua casa, então você pode fazer muito mais coisa. Bom, o próximo slide, ele fala o seguinte, quais são as vantagens do home office? Já que você está falando de home office, tá, mas por quê? Quais são as vantagens? Né? Até um tempo atrás, o home office, ele já existia, já se falava de home office. No ano de 2018, eu falei sobre home office no meu canal de YouTube. Então, nós já sabíamos que o home office, ele era tendência. Nós não sabíamos que o home office iria começar com tanta força, já que nós tivemos um acidente aí de percurso no meio do caminho, infelizmente, toda essa questão da pandemia. Então, qual que é a vantagem do home office? O seguinte, gente, vocês estando em casa, tá? Vocês estão mais próximos da sua família, tá? Você pode levar e buscar o seu filho para a escola, né, para o jogo de futebol, pode estar mais junto com as crianças, você pode almoçar com seus filhos, né, fazer o seu horário e criar a sua rotina. Tudo isso é possível dentro do home office. Você consegue trabalhar de modo que você está ali dentro, mas você não está dentro daquele horário que você tem no serviço, por exemplo, das 8 às 18. Pode ser que você tenha que estar das 8 às 18 se você atende cliente, se você tem uma base de clientes para fora, se você precisa atender telefone, se você precisa estar no horário comercial. Porém, se você, dentro do home office, se você precisar fazer só serviço que exige você terminar ele, concluir ele, você pode estar dentro da sua casa e fazer o seu horário. Tá? Bom, o próximo aqui, nós vamos falar sobre home office e trabalho remoto. Quais as diferenças? Bom, no ano de 2013, eu conheci um projeto que eram algumas pessoas que falavam sobre nômades digitais. Né? Nômades digitais. Assim, quem não me conhece pessoalmente, eu gosto de viajar bastante. Né? Eu já viajei para 10 países. Então, assim, eu adoro viajar. É uma das melhores coisas que uma coisa que me faz muito bem é viajar. Então, eu encontrei um projeto, né? Na época, eu comecei a pesquisar sobre um projeto que chamava Nômades Digitais. Que pessoas, eles viajavam para tudo quanto é lugar do mundo, para vários lugares, e nesses lugares, eles tendo internet, eles conseguiam fazer o trabalho deles. Eles não precisavam necessariamente ter um lugar físico, estar dentro de uma empresa. O trabalho deles, eles poderiam fazer em qualquer parte do mundo. A conexão dele seria o contato e conexão. Ele teria com o chefe dele, com a pessoa, o gestor, com alguém, né, pela internet, né, pelo Zoom. Aí a gente tem muito programa hoje que faz essa conexão, essa comunicação. E ele poderia viver em qualquer parte do mundo, ele poderia estar em qualquer parte do mundo. Por exemplo, né, uma coisa que eu gosto muito, né, eu adoro Florianópolis, eu acho Florianópolis um lugar maravilhoso. Né, então, um exemplo assim, remoto, né, para você trabalhar o remoto. Né. Dentro do trabalho remoto, você pode ir para Florianópolis, né, hoje tem o Airbnb, você consegue pegar uma casa, alugar uma casa aí por um período, e lá você fica nessa casa com a sua internet, funcionando e trabalhando lá. Né? Qual que são as vantagens? As vantagens é que você está em Florianópolis, lá tem praia, você pode, no começo da manhã, pegar sua prancha, ir para o mar, né, surfar, você pode ter um momento ali, né, que você vê o sol, né, o pôr do sol, o nascer do sol, você consegue ver isso e ter esse dia a dia ali dentro,
e ao mesmo tempo, quando você volta para sua casa, você senta, trabalha, faz o que você precisa fazer. Tá? Qual que é a diferença, então, do home office e do trabalho remoto? Bom, pode ser a mesma coisa. Por exemplo, você pode trabalhar, pode ter todas as suas tarefas dentro do seu escritório, né? Então, em vez de você ter um escritório físico e se você não precisar ter um contato direto com o cliente, você pode fazer essa ponte, né? Ir para um outro lugar e lá você ficar por um tempo trabalhando lá, né? Termina ali o serviço, você pode ir para outro lugar e assim ir viajando. Então, os nômades digitais, eles sempre estão viajando para tudo quanto é lugar aí do mundo, né? Então, são possibilidades, né? Mas surge um pequeno problema dentro de tudo isso. Você está na praia, você está conhecendo pessoas do mundo inteiro, acontecendo, e o que acontece é a disciplina. Se no momento que você está lá, na praia, em Florianópolis, você conhece alguém, né, e é assim, você começa a dar muita atenção para alguém, ou você começa, não, eu quero aprender a surfar, e você começa a surfar demais, e suas tarefas vão ficando para trás. A questão toda é disciplina. É a pessoa conseguir fazer o trabalho dela realmente, é conseguir ter toda essa liberdade e performar, né? E trabalhar dentro dessa liberdade, conseguir trabalhar dentro disso. Então, a diferença quase não tem diferença. Se você não precisa, né, encontrar clientes, se você pode fazer tudo online, você pode entrar para o trabalho remoto, viajar e etc. Agora, agora, diferentemente, se você precisa ter um lugar físico, está aqui, né? Alguns dias você faz aqui, outro dia você tem alguma reunião, você tem que encontrar clientes, então aí o trabalho remoto fica descartado, essa possibilidade. Bom, próximo. Bom, eu falei para vocês que nós vamos falar hoje um pouco sobre como blindar de distrações, tá? Mas o conceito de distração, né? Falar de distração, né? Todo mundo fala de distração, né? Mas o que é a distração? Muita gente vai falar assim, distração é o celular, distração é isso, distração é aquilo, distração, eles vão falar um monte de coisa. E eu já falo para vocês o seguinte, distração, tá? Ela é o contrário de tração. Tração, ela te leva, tá, no seu objetivo, e a distração, ela te tira do seu objetivo. Então, você tem um objetivo, você tem uma meta. Tá? Tração, você vai direto para esse objetivo, para fazer acontecer esse objetivo. A distração, ela vai te tirar desse seu objetivo. Tá? Então, mas e aí? O que é, né, essa distração? No caso aí, eu dei o exemplo de você ir para Florianópolis. Se você está em Florianópolis e você conhece alguém, mas assim, você tem que combinar de conversar com a pessoa, de sair, de ter uns momentos com a pessoa, no momento que você está, tá? Que você não precisa estar trabalhando. Se você fez, eu quero trabalhar desse horário até esse horário, se você não conseguir fazer dentro desse horário e sair para outra coisa, tá? Você está saindo dali do seu objetivo, você está tendo uma distração. Você precisa falar assim, é isso que eu preciso fazer e exatamente isso fazer. E é isso que a distração, ela te tira, tá, de dentro disso. Então, bom, e aí no caso, a gente passa para o próximo, que é assim, como se blindar de distrações, né? Já que existem distrações, como que nós nos blindamos dela? Bom, é necessário trabalhar com intenção, tá? E é, assim, necessário você, tipo assim, eu vou dar um exemplo simples. Eu estava na empresa onde eu trabalhava, eu gerenciava eles vendiam, né, equipamentos, eles traziam equipamentos fotográficos, e eu estava ali, né, trabalhando um dia, e o que aconteceu? Eu cheguei e falei assim, hoje, das 8 às 9, meu primeiro período, eu vou precisar arrumar essa impressora, essa, que eu vou mandar de volta para o cliente. Então, eu cheguei, essa era a minha intenção. Isso era o que eu queria fazer. Eu cheguei de manhã, em vez de eu não olhar para lado algum e já pegar a impressora e começar a fazer, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada no meu e-mail. Bom, eu abri meu e-mail e o mais engraçado foi o seguinte, eu fiquei 40 minutos
dentro do meu e-mail. Fiquei 40 minutos dentro do meu e-mail. Quer dizer, das 8 às 9 era o meu horário, né? A minha intenção era das 8 às 9 consertar 4 máquinas. Porém, eu fiquei 40 minutos dentro do e-mail. Como foi contra a minha intenção, isso foi uma distração. Não quer dizer que o e-mail é uma distração. O e-mail, no caso, foi distração porque foi no momento errado. Se eu falar assim, ó, eu vou ver meus e-mails, e eu ficar 40 minutos olhando meu e-mail, isso não é distração. Eu estou fazendo corretamente, porque a minha intenção era trabalhar com e-mail. Agora, se eu falar que eu vou trabalhar com e-mail, e eu começar a trabalhar com e-mail, e eu parar, pegar meu celular, alguém me chamar, fazer alguma coisa, outras coisas, aí nesse caso é distração. Nós podemos falar que isso é distração. E aí, né, como se blindar? Simples, tem que trabalhar com intenção. A sua intenção é fazer isso, precisa fazer isso. Né? Tem que entrar e exercitar isso. Priorizações de tarefa. Vamos falar um pouquinho sobre priorização também. Né? Bom, a priorização, eu gosto muito disso aqui. O pessoal fala para mim assim, eu gosto de falar o seguinte, gente, qual que é a palavra mais produtiva que existe? Tá? Bom, então, vocês vão escutar aqui hoje comigo. A palavra mais produtiva que existe no mundo, uma palavrinha pequenininha. Essa palavra chama não. Tá? A palavra mais produtiva do mundo chama não. Por que a palavra mais produtiva do mundo chama não? Porque é o seguinte, quando eu falo para vocês de priorizar tarefas, é o seguinte, você vai fazer não o que é urgente, mas aquilo que te leva o que é importante. Você precisa trabalhar o importante e não o urgente. Peraí, João. Se não fizer urgente, não vai chegar em lugar nenhum. Sim, alguns momentos, algumas coisas muito urgentes, você vai precisar parar e fazer urgente. Porém, hoje, muitas pessoas falam, é urgente. Então, muita coisa vindo na mesa sua e tudo é urgente. Né? Então, é complicado. Precisa saber priorizar, precisa falar não para algumas tarefas para você conseguir chegar aí onde você quer chegar. Um exemplo, gente. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo de carreira agora. Exemplo. Eu trabalho dentro de uma empresa. Eu sou, vamos falar aí, eu sou um técnico. Tá? Mas eu tenho oportunidades dentro da empresa de passar, ir para um outro cargo e crescer. E de repente eu falo o seguinte, olha, eu quero ser um gerente de marketing. Bom, como fazer esse caminho de gerente de marketing? Interessante de você entender que você quer ser um gerente de marketing, se você somente quiser ser um gerente de marketing e não tomar uma atitude, não tomar uma ação, isso aí vai acabar não acontecendo. Né? Nada acontece do nada. Mas aí, como assim, João? Você vai precisar priorizar algumas coisas. Por exemplo, quero ser gerente de marketing. Você vai precisar procurar uma faculdade, né, que trabalha com marketing. Você vai precisar, talvez dentro da empresa, ser um estagiário de marketing, tentar trabalhar ali dentro, fazer alguma coisa de marketing. Né? Você vai precisar estudar o lugar, entender o que acontece, o porquê do marketing e entender o caminho que a pessoa que é gerente ela faz. Né? Você precisa fazer várias coisas, analisar várias coisas e a partir daí é algo que você consegue fazer, porém vai precisar de algumas coisas aí da sua parte. E no caso, se você quer trabalhar e ser o gerente de marketing, você vai ter que falar não para algumas coisas que vai te tirar totalmente dessa área. Tá? Então, tipo assim, eu tenho essa reta, é isso que eu quero. Né? Então, você vai ter que priorizar, isso aqui me leva para cá, isso também, né? Trabalhar pensando no que vai te impulsionar, te levar para lá. Isso é trabalhar com intenção. Isso é a sua intenção. A intenção é chegar lá, né? Não apenas chegar, mas criar o caminho, trabalhar ali dentro, priorizar coisas, né? Priorizar tarefas, atividades, para você chegar dentro disso. Então, a priorização ela é muito importante. É muito importante porque, às vezes, fazemos 1000 coisas, nós estamos super atarefados com 1000 coisas, mas aquilo não rende, não termina, não acontece, né? Fazer 1000 coisas. Né? Às vezes também nós começamos 1000 coisas e não terminamos, né, as 1000 coisas. Então, priorizar.
Prioriza uma tarefa, essa aqui, eu vou começar e finalizar. Tá? Terminei, finalizei, pega a próxima. Termina, finaliza. Né? Um dos maiores problemas que nós temos é a multitarefa. Né? O que é a multitarefa? Multitarefa é, eu estou fazendo uma atividade aqui, outra já chega, eu começo a fazer outra, que outra chega, eu faço outra, então eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá? Qual que é o problema da multitarefa? Você não percebe, mas você fica mudando de tarefa o tempo todo. E aí você começa num dia 10 tarefas e quando chega no final do dia você percebe que você não terminou nenhuma. Ou você percebe que terminou 2 e você fala, pô, não consegui terminar, não rendeu o serviço, não deu certo. Né? E isso é porque fica sempre ali, ó, começa uma coisa, termina outra, não termina, né? Pula para outra. E isso aí, nós temos um problema muito sério dentro disso. E a priorização e finalização do trabalho, da tarefa que você tem, ela vai depender exclusivamente de você. Tem uma frase do David Allen, tá? David Allen, ele é um guru da produtividade aí, talvez a pessoa mais famosa da produtividade. E assim, o que ele fala é o seguinte, as pessoas elas estão mais estressadas, não pelo tanto de tarefa que elas têm, mas porque elas não terminam as tarefas que estão dadas na mão delas. Então, parece que nós estamos estressados, parece que as pessoas vão para casa estressadas, e todo mundo está estressado porque tem muita tarefa. Na verdade, o maior estresse é começar uma tarefa e não terminar, e ficar várias tarefas lá em aberto e nunca finalizada. Então, por que eu estou falando tudo isso? Priorização. Falar não para mudar de tarefa. Termina essa, começa a próxima. A não ser que seja algo urgentíssimo, mas priorizou, trabalhou firme em uma atividade, vai nela até o fim e finaliza ela. É muito importante, dentro do seu trabalho, dentro do que você faz, a priorização. Sem priorização, você não consegue chegar em lugar nenhum. Porque não tem intenção de chegar em algum lugar. As coisas simplesmente vão acontecendo. Vem uma coisa aqui, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Né? E dentro do home office, o que vai acontecer? Você vai estar dentro do home office trabalhando e não vai ter um chefe. Não vai ter um líder, não vai ter ninguém aqui em cima falando para você que você tem que fazer, que as coisas precisam sair e que precisam acontecer. Isso vai depender totalmente da sua disciplina, vai depender totalmente de você se aplicar e fazer acontecer. E nisso é que algumas pessoas se perdem. Falam, poxa vida, nossa, que complicado, né? Que complicado. E assim, uma das coisas dentro de home office, né, eu vejo, por exemplo, você vai ter o Netflix dentro, né? Aí entra como distração se for no momento que você está trabalhando. Vai ter, né? Você tem internet com várias plataformas, com tudo, a informação hoje ela está muita coisa, você tem de tudo, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de aprender comida, fazer comida, culinária. Então, na internet tem uma enxurrada de coisa, muita coisa sobre culinária, e você consegue ali seguindo e fazer um prato muito bom, muito especial. Então, dentro ali tem muita coisa, mas o momento nosso de trabalho tem que ser tipo um momento sagrado, um momento que você prioriza o trabalho, um momento que você fala a palavra mais poderosa para outras coisas, você fala um não para o Netflix, você fala não para o MasterChef, para qualquer outra coisa, tá? Para o YouTube, em geral, para tudo, e você se aplica ao seu trabalho. Você consegue chegar, crescer dentro do que você faz, do seu trabalho, se você realmente priorizar e ter muito cuidado ali, se blindando dessas distrações. A palavra mais poderosa da produtividade, que é a palavra não, ela tem que ser usada constantemente no momento que você é o chefe, no momento que você está dentro do trabalho, e tudo isso você que tem que gerenciar. Bom, o próximo, tá? São dicas rápidas aí para vocês trabalharem aí dentro do home office, tá? Então, quais são as dicas de alta produtividade para o home office? Né? Trouxe algumas dicas aí para vocês para trabalhar aí dentro, né? Bom, primeira dica, faça como rato. Nossa, como assim? Né? Bom, fazer como rato, toda vez que eu vou falar de home office, eu mando todo mundo fazer como rato.
O rato, ele encontra o canto mais quieto da casa, o canto mais silencioso. O rato sempre ele vai entrar num lugar onde não tem barulho, onde não tem movimento, e ele vai ficar ali de boa. Então, faça como o rato. Na sua casa, você sabe que ali vai fazer barulho, aqui vai estar. Então, sai desses lugares, procura um lugar mais silencioso, um lugar ali onde não vai ter problema, onde não vai ter nenhum tipo de interrupção. Uma coisa interessante é, né, às vezes, num lugar onde tem criança, bastante pessoas, se você sabe que o quartinho do fundo, as crianças vão chutar a bola lá, então evita o quartinho do fundo. Tá? Trabalhe em outro lugar. Então precisa ter dentro da mente isso. Esse lugar aqui não está legal? Bom, então vamos fazer como rato. Entendeu? Vamos cercar aqui, vamos cercar o escritório, vamos fazer alguma coisa de modo que eu consiga colocar toda a minha energia aqui e minha atenção dentro do meu projeto, do que eu faço, né? E não tenha distração. O ambiente ele vai contar muito, gente. Ele vai contar muito, né, dentro de o que vai acontecer aí no momento que você estiver trabalhando. Bom, outra coisa, rotina diária. Como se fosse trabalhar no escritório fora de casa. Bom, isso aqui é muito interessante. Você precisa ter rotina. Nós somos seres de hábito. Né? Nós precisamos ter nossa rotina. E uma rotina, o que eu falo de rotina? Né? Se é de manhã, tem o seu café da manhã, levanta, toma o seu café da manhã, se veste como se você fosse trabalhar no escritório. Então, veste a sua melhor roupa, a sua roupa para você ir como se você estivesse indo para o escritório. Você vai se sentir melhor, tá? Ó, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu já trabalhei de pijama, é complexo trabalhar de pijama. Parece que você não acordou ainda, você está meio cansado, não está acontecendo, não está legal. Então, gente, muito sério, né? Dentro disso, do home office, tenta manter ali, né, a sua vestidura como se você fosse para o trabalho. Né? Se você saía, comprava um pão na padaria, faz o seu café, né, tem o seu ritual diário, tem a sua rotina diária para começar o seu dia. Uma outra coisa muito interessante, tá, é o número 3 daqui dessa lista, tem a lista de tarefas. O que seria as listas de tarefas? Uma das coisas que acontece, principalmente dentro das nossas casas, né? No caso eu falo, quando você tiver lista de tarefa, não tenha apenas uma lista de tarefa que você joga tudo ali dentro. Tenha lista de tarefa separada, diversificada. Então, por exemplo, você tem uma lista de tarefa de casa, tá? Porque daí é aquilo, lista de tarefa de casa. Então, por exemplo, eu na minha lista de tarefa de casa hoje eu tinha comprar água, né? Acabou a água dos galões, eu preciso comprar água. Então, já coloco ali na lista. Número 2 da lista, eu preciso levar o carro no mecânico. Então, se você conseguir manter uma lista de tarefa ali, uma para o seu trabalho, uma para sua casa, as coisas começam a ficar mais tranquilo, mais sossegado, porque eu vejo que o que acontece com muitas pessoas, ele começa a trabalhar e ele chega e fala assim, o que eu tenho que fazer? E agora? O que eu começo com o quê? Nossa, e agora? Né? Então, assim, dentro da sua casa, dentro do home office, não pode ter esse tipo de o que eu vou fazer agora? E agora? Ixi, não sei. Não, tem que ter a sua lista de tarefa, né? Principalmente destacando o que é mais importante, colocando ali na frente, né? Para você conseguir aí fazer o que você precisa fazer dentro, né, do seu home office. Número 4, tá? Mesmo um espaço pequeno, precisa de limites e regra. Bom, o espaço pode ser pequeno, né? Mas o que acontece? Quais são os limites? Quais são as regras? Por exemplo, um limite, uma regra que eu sempre falo é, gente, não deixa sua conta de água, de luz, de telefone, de internet em cima da sua mesa onde você vai trabalhar. Não deixa, por exemplo, um monte de material ali, grampeador, clips, aquele monte de coisa que você olha e você fala, uau, muita coisa. Então, precisa prestar atenção nisso. Tenha em cima da sua mesa o necessário para você fazer a tarefa que você precisa fazer. Separa, gente, organiza. Pega uma caixa de sapato, pega uma caixa, alguma coisa que você consegue,
pegar tudo isso aqui e guardar dentro, não deixa essas contas tudo em cima da mesa. Outra coisa, gente, celular. Tá? Tem um rapaz que ele trabalha com hábito, tá? Ele chama James Clear, americano. O que ele falou? Ele falou que ele começa a trabalhar de manhã, até meio-dia, o celular dele fica num outro cômodo enquanto ele está trabalhando. Ele usa esse tempo até meio-dia, das 7 horas da manhã até meio-dia, um tempo que ele tira para ele, para o trabalho dele. Depois da meio-dia, ele passa e abre para outras pessoas. Então, as outras pessoas conseguem contactar com ele. Então, o James Clear, ele trabalha dessa maneira. O celular dele não fica lá. Então, ele não tem interrupção com WhatsApp, nenhum tipo de interrupção. Você não consegue falar com ele até meio-dia. Né? E todo mundo ali respeita esse ritual dele, né? Esse momento dele de trabalhar ali somente nos projetos dele até meio-dia. E depois da meio-dia, ele trata outros projetos em gerais e atende as pessoas. Número 5, disciplina e autocontrole. Disciplina e autocontrole vai precisar muito, principalmente se você for trabalhar com um trabalho remoto. Por exemplo, se você vai ali para uma outra cidade ou para um outro país. Eu, particularmente, quando eu chego em um outro país, para mim seria muito complicado, porque tudo muito novo, tudo muito diferente, as ruas são diferentes, o comércio é diferente, a vida é diferente, as pessoas, elas estão andando ali e tudo parece ser muito diferente. Então, é um momento que ali você vai precisar de muita disciplina, muita regra em você mesmo e falar, não, esse é o meu momento de trabalho, esse é o meu momento de fazer acontecer. Então, o autocontrole, a disciplina, mesmo estando na sua casa. Vou sair agora e vou pro mercado. Os amigos meus tá ligando, nós vamos jogar uma bola agora à tarde. Tem um happy hour, tem isso. Então, tipo assim, gente, priorização, a palavra de produtividade aí é a mais importante, dependendo aonde você quer chegar, a palavra é não. Então, muitas vezes vai ter que ser falado não. O autocontrole vai ter que ser exercido para você conseguir chegar aí aonde você quer chegar, né, e fazer aí trabalhar aí dentro do home office e fazer acontecer. Bom, o número 6, ele fala de menos e-mail, mais FaceTime ou Zoom. Né? FaceTime é um programinha é um aplicativo dentro do iPhone, né, para quem tem iPhone, e ele é aquele que você faz ligação via câmera, né? Então você consegue conversar com as pessoas ali. Então, ele fala o seguinte, tenta mandar menos e-mail. Né? Qual que é o problema de e-mail? Às vezes a gente manda muito e-mail e aí fica respondendo e-mail, e tal. A gente não percebe, né, o e-mail como um problema às vezes, mas o que acontece com o e-mail? No momento que você começa a usar o e-mail e fica ali direto no e-mail, tá? Você está trabalhando, fazendo um negócio, você abre o e-mail e olha se está lá. Aí você para, continua, faz outra coisa e olha para ver se o e-mail está lá. E vai e olha se está o e-mail. Ou às vezes tem um e-mail nada a ver, aí você olha, você para o serviço e aí é um problema. Né? Uma regra ali rapidinho que eu falo de e-mail tenta olhar o e-mail a cada meia hora ou o e-mail a cada 1 hora. Né? Tenta não ficar direto pulando para o e-mail. Isso é bem complicado, o e-mail, o WhatsApp, etc. Né? No momento do trabalho, fechar ele. Em outros momentos, você pode estar com o celular na mão ou vendo o e-mail e é tranquilo. E assim, o FaceTime, né? O Zoom, você consegue falar com a pessoa na hora, resolver ali já na conversa, é isso, eu preciso disso, tenho que fazer isso. Então você consegue resolver muito mais rápido aí o seu trabalho. Então, no home office, às vezes você vai estar meio solitário, né? Então, tem que tomar cuidado também nesse FaceTime, Zoom, né, de começar a conversar e ir embora, né? Porque também esse momento aí, às vezes você lembra de uma coisa, de outra, começa a conversar e acaba, né, perdendo ali o trilho, acaba distraindo. Então, nisso entra também o número 5 ali, de disciplina e autocontrole. Então, essas, né, tem muita coisa, né? Tem também aplicativos, vai ter alguns aplicativos programas dentro do computador que você consegue bloquear. Você consegue bloquear alguns sites. Por exemplo, site de notícia, ainda mais nessa época de coronavírus, cada 5 minutos eu não sei em quantos minutos que ele é atualizado, mas ele atualiza demais, né?
Então, tipo assim, aconteceu isso, morreu um, fez isso, aconteceu outro e tal. E hoje, por exemplo, as pessoas estão tão ligadas nisso que toda hora ali é automático. Quando ela vê, ela já está dentro do site de notícia e já está lendo 1, 2, 3, 10 notícias, né? E isso aí também tira ela, né, da atração, né? Distrai ela, tira ela do foco que ela está indo, né? Tem produzido pouco. Fiz uma consultoria com uma cliente e ela falou, esse momento para mim está difícil, tá? Com tudo isso, meus pais, eles são do grupo de risco, minha irmã, ela trabalha eu não lembro exatamente onde a irmã dela trabalhava, mas ela ia num lugar onde, ela era enfermeira, a irmã dela, então a irmã dela ia voltar para casa e ficar com os pais, que era do grupo de risco, então ela estava com a mente totalmente turbada dentro de tudo isso e acompanhando notícia, e o trabalho dela ficou, né, não conseguiu gerenciar isso. Então, dentro disso, nós conseguimos ver o que acontece aí, às vezes um aplicativo, um programinha que trava, você vai tentar entrar, não entra e você já fala, é verdade, eu não posso entrar. Porque depois que você entra, é um negócio que parece que é automático. Você entra, você está ali dentro e para você sair também é bem complicado, né? Então, dentro disso é o que acontece. Bom, gente, tem muito mais dica, muito mais coisa, mas assim, hoje era isso que eu queria passar para vocês, dentro de home office, dentro de ser mais produtivo no home office, trabalhar aí para vocês conseguirem, né, estar aí dentro do home office e fazer um excelente trabalho e conseguir crescer, né, e trazer resultados do que você faz, né? Então, eu quero falar também o seguinte, eu fiz um e-book, tá? Um e-book gratuito, né? Tá nesse site, no www.mindsetsuperprodutividade.com.br, e ele fala 4 passos, né, para você ter mais produtividade, né? Se você quer mais tempo, 4 passos para ter mais produtividade. Então, vou trabalhar com vocês 4 passos, esses 4 passos são importantes. Dentro desse e-book é uma leitura fácil, as letras são bem grandes, então é algo que você vai ler e vai trazer uma mudança para vocês aí, entender muita coisa que dá para fazer e melhorar o seu dia a dia no seu trabalho. Não importa se é no home office ou dentro de empresa. Isso aí vai te abrir o olho para você conseguir ser mais produtivo, para você conseguir entregar mais trabalho, conseguir chegar mais longe aí dentro do que você, né, propôs aí dentro do seu trabalho. Então, esse é um brinde aí para quem esteve aqui junto conosco, né, aqui nesse webinar, junto com o pessoal da InGlobal. Bom, também aqui embaixo eu coloquei o Instagram e o YouTube. Dentro do Instagram e YouTube, eu faço um trabalho também com várias dicas de produtividade, e no YouTube, toda quinta-feira, às 19h, eu faço um programa ali, 1 hora de live, tá? 1 hora de live, que nós trazemos aí um conceito de produtividade para melhorar a vida de vocês, para vocês entenderem e colocar isso dentro da sua vida e crescer e melhorar aí continuamente. Isso é tudo que nós queremos dentro do projeto do Mindset da Superprodutividade. Então, esse é o momento. Então, gente, siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, e acompanhe se você quer saber mais aí sobre esse assunto, que é a produtividade, um assunto que tem muita coisa para ser explorado, e você pode crescer aí bastante dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal, profissional e etc. Bom, então, eu chego aqui no final aqui desse tempo aqui, né? Agora vai ter acho que a Júlia e o Renan vêm para cá, né? Então, esse eu agradeço aí, gente. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E a palavra de vocês. Muito obrigada, João, pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos, seus conhecimentos. Acho que foi muito útil a todos, né? A gente selecionou aqui do lado uma pergunta, até a Natália já tinha se adiantado antes das dicas, né? A ideia de colocar no papel as priorizações, as tarefas. Então, é bem, bem legal. E eu até queria deixar a minha dica pessoal, que me ajuda muito, é isso aqui. É ter uma agenda. Principalmente agendas que têm horários definidos e por dia.
porque isso te ajuda até no final de um dia você planejar já suas atividades para o dia seguinte, ou no começo do dia você tirar um tempinho para pensar em tudo que você tem que fazer e já planejar. E aí você vai escrevendo e também junto com a agenda já deixa um marca-texto, porque tudo que eu vou fazendo eu já vou marcando, porque aí o nosso cérebro já associa que a gente está completando tarefas, né? Completando coisas. Isso dá uma satisfação e uma motivação para você sempre continuar. Então, isso pode ser por meio de um aplicativo. Eu sou mais analógica, então eu gosto de ter no papel mesmo, escrever. Então, é bem legal. E até não sei se o Renan tem uma dica pessoal ou não tem mais alguma dica que pode ajudar aí na hora de conseguir visualizar, né, as coisas que a gente tem que fazer. Eu, particularmente, eu já sou da época tecnológica, até o Ismael acabou de colocar ali também, tem outras ferramentas, né, e acho que o João pode trazer algumas como I Love Mondays, a Trello, entre outras ferramentas que você consegue colocar lá as atividades, cumprir tarefas, é até legal também para usar para gerenciamento de times, né, ela também serve para isso, né? E eu procuro usar esses meios tecnológicos, né? Sempre da forma como o João colocou. Você elenca, prioriza e já executa o que tem que executar, né? Como ele bem colocou ali, às vezes a gente executa tudo que é urgente, mas nem tudo nasceu urgente, né? Ele começou lá atrás como algo que você poderia ter resolvido em 2, 3, 5 minutos, mas como era fácil de resolver, você foi postergando até que chegou no ponto que virou urgente, né? Então é atender a esses detalhes, né? Exatamente, exatamente. A ideia do planner, né, que é uma agendinha com os horários, né, é perfeito, perfeito. Já que você consegue dividir bem, né, dentro disso e trabalhar aí dentro. Né, seria uma gestão legal aí de tempo. Né, e assim, o Trello também, né, a Júlia pôs aí, o Trello ele é perfeito. Né. Outra coisa também, um quadro branco, às vezes um quadro branco, se você... né, gosta ali você precisa ver, enxergar o quadro branco. Eu gosto bastante porque você escreve, você chegou, você já olha, então, para quem é bem visual, é bem interessante, né? E vai ter também, aí vem daquilo, né? Nós vamos precisar de muita coisa ali, voltado ali. Tem vários aplicativos, é muito aplicativo, né? O nome agora... vocês me pegam, mas assim, muita coisa para fazer, né? Às vezes também, o bloco de notas, por exemplo, eu faço a minha lista de mercado no bloco de notas do celular. Quando eu chego no mercado, eu chego já com a minha lista de compra. Então, no mercado eu não fico zanzando, né? Se deixar, eu compro bolacha, chocolate, eu acabo com tudo, né? Em outras coisas. Então, eu consigo ser muito conciso dentro do mercado e comprar exatamente o que eu preciso comprar. Né? E isso me ajuda bastante também na organização, uma lista. Esse seu exemplo foi fantástico, João, que a minha esposa até riu aqui, porque se ela não me manda a lista, eu sempre esqueço. Bem isso. Mas é muita coisa, né, para lembrar. E até outras coisas que, falando em celular... tem o próprio calendário do celular já é uma boa que você pode setar alarmes também. Então, você sabe que, por exemplo, vou ter uma reunião. Então, ele vai tocar 5 minutos antes para você saber que ou você tem que acelerar, ou já ir se preparando para a reunião que você vai ter. Ou, às vezes, eu sou super esquecida, então eu sempre tenho que anotar tudo. Então, é uma mão na roda, assim, sabe? Você ter uma plataforma que te avise, o celular que apita, alguma coisa assim. Só cuidado com o celular para também não entrar para ver e já se distrair com redes sociais, comentários e por aí vai, né? Mas essas são umas ideias. E até o Pipe Drive eu coloquei aqui, a gente não comentou, mas para quem não conhece, eu preciso até ver se tem a versão gratuita ou se é só a versão paga. Mas é para você pode até colocar os horários, ele te avisa, ele te fala por dia, o que está atrasado, o que vai ser para semana que vem, etc. Perfeito. Até o Ismael Ribeiro escreveu, eu compro tudo que não precisa, né, acho que no mercado, e nada do que precisa. Eu te entendo, Ismael. A Natália tocou num ponto interessante também a respeito dos sons, né, que ela coloca ali que a maior dificuldade acaba sendo com os sons e a falta de espaço, né. De fato, a falta de espaço numa sociedade nossa que tem
priorizado cada vez mais essa questão, né, reduzido cada vez mais os espaços, né, então a gente tem aí aqueles conceitos de apartamento, que agora até me fugiu o nome, mas é o mínimo possível, né, agora num período desse eu não sei como essas pessoas estão, né, porque o conceito é você vive o tempo inteiro fora e só dorme na sua casa, então o menor espaço possível, e agora eles, não é? E agora eles não estão o tempo inteiro fora, né, mas quanto ao som, né, talvez um caminho que ajude sejam aqueles headphone, né, que bloqueiam um pouco o som, né, tem vários modelos aí que fazem essa inibição, né, alguns inibem bem mais que outros, né, e claro que tudo é uma questão de preço, a questão também, assim, eu falo assim, nossa, mas é caro, na verdade, sim, caro é tudo aquilo que não te agrega valor, né? Então, se você está numa situação que vou aproveitar essa promoção para comprar uma coisa que eu não preciso, aquilo na realidade saiu caro, né? Você pagou um valor naquilo que você não precisava, né? Agora, sendo algo que vá te ajudar, que vai te ajudar a ser mais produtivo e, consequentemente, a ganhar mais, né? De acordo com a sua produção, então talvez valha a pena investir em algo assim, né? E às vezes até para o próprio ambiente, quando a gente começa a fazer um home office, é muito interessante você montar o seu espaço de trabalho, para você não trabalhar em cima da cama ou conseguir confundir. É a mesma história do pijama. Então, vale a pena, quando você for começar, você fazer esse investimento no seu... Porque é um investimento no seu trabalho. Então, eu vou precisar de uma cadeira, uma mesa, eu vou comprar uma cadeira, uma mesa. Eu vou, por mais que seja no meu quarto, que seja o único espaço que você tenha disponível e privado para você, você tem um cantinho lá que você consegue se desligar da realidade das distrações e conseguir focar você e no que você tem que fazer já ajuda, né? Desculpa, pode continuar. Eu ia falar, que você tocou um ponto interessante, é uma coisa que eu sempre falava, eu esqueci de citar. Mas uma coisa muito interessante também é não ter a tentação, não cair na tentação de trabalhar com a televisão ligada ou Netflix ligado, etc. Isso aí, esquece. Momento de trabalho, se for ligar a televisão, já sai, não deixa o trabalho quieto e vai lá e assiste, né? Mas, assim, trabalhar por notebook e ficar com a televisão ligada em frente, isso aí é a receita do desastre. Pode ter certeza que você vai olhar mais lá, vai acabar errando e não vai terminar a tarefa. É uma coisa muito... É um ponto que eu sempre bato direto, e esqueci de pôr ali dentro do texto. Mas legal, você me ajudou a lembrar aí, Júlia. Obrigado. Mas é uma coisa muito interessante que a gente entra até na parte... Esses dias eu estava falando um pouco sobre criatividade, inovação, que às vezes a gente se força demais a cumprir um roteiro pré-definido. Então, por exemplo, você criou sua rotina, então, por mais que eu esteja trabalhando de home office, eu respeito os horários que eu trabalharia no escritório normal. Só que, querendo ou não, é um outro contexto, são outras coisas que envolvem. Então, é uma parte que você tem que puxar um pouco para o autoconhecimento, para ver o que funciona para você, e saber que se você não está conseguindo, se você não está focando naquela hora, o momento não está certo. Então, entenda isso, pare um pouco, mesmo que você tenha que se distanciar do que você está fazendo por uns 10, 15 minutos, mas para conseguir depois retomar, porque senão você vai ficar meia hora, uma hora na frente do computador, por exemplo, e não vai conseguir fazer nada do que você tinha que fazer. Sendo que se você tivesse parado uns 15 minutos, nos outros 45 você teria sido mais produtivo. Então, uma parte muito importante para a gente entender como a gente funciona. Quais são os gatilhos que tiram a sua atenção? Quais são as coisas que te ajudam a focar mais? Tem gente que, colocando música, consegue fazer de tudo, porque a música tira todos os barulhos em volta. Eu não consigo. Se coloca música, eu fico prestando atenção na música. Então, é você entender o que funciona para você. E adaptando as dicas que a gente dá, mas para a sua realidade também. Exatamente. Até dentro disso, eu consigo falar... Tem um método, tá? Esse método chama método Pomodoro. O método Pomodoro, ele funciona o seguinte: a cada 25 minutos que você trabalha, você para 5 minutos. Tá? E essa parada de 5 minutos, você respira, não entra em rede social, não entra no celular. Né? Eu uso bastante quando eu preciso escrever. Então, para escrever texto que realmente exige criatividade, esse é um momento que você vai precisar da sua mente ali. Né? Outra coisa que também precisa muito da sua mente, não dá para sair, é leitura.
Você vai pegar, não adianta você estar lendo e outras pessoas chegando, conversando com você, ou você tendo que parar, levantar, fazer isso. Quando você volta, você já não sabe onde você está, você tem que voltar totalmente do começo. Então, o Pomodoro ele é interessante porque a cada 25 minutos você para 5 minutos. Na quarta vez que você faz isso, a parada é maior. A parada é de 15 a meia hora. E aí esse é o momento que você para, relaxa, fica tranquilo, né, e volta. E assim, o que é interessante? Às vezes eu falo para as pessoas dar uma volta no quarteirão, sair, respirar, fazer alguma coisa, porque nesse momento, agora não pode sair, né? Desculpa, gente, né? Nesse momento não saiam, mas daqui uns dias vocês podem sair de novo. Para dar uma voltinha na casa, ir até o corredor e voltar. Exatamente. Mas assim, o que acontece é um momento que às vezes você está apertando tanto o seu cérebro, tanto ali o foco, que a sua mente, você acaba perdendo ali muita coisa, não consegue fazer mais, você trava. Esse momento, às vezes, é 5 minutos que você sai, vem vindo ideias novas. Pô, isso. Quando você volta, você tem milhares de coisas para fazer, para escrever, e isso faz com que a sua criatividade ela flore muito mais. É um ponto legal também que você levantou, né, que dá para usar aí, ó, a técnica Pomodoro. Perfeita aí dentro de produtividade. Né? É uma técnica que eu sempre indico aí para as pessoas. E é interessante, né, o que a Júlia tocou a respeito de você se conhecer, né, porque historicamente, e ainda mais no nosso país, né, as empresas, muitos são gestores, né, são gerentes, aquele conceito do gerente e do líder, né, então ele quer você ali, se bobear, ele entra na sua câmera para ver se você está na frente do computador aquelas 8 horas do dia ali, se você não tiver, você toma bronca, né, mas nesse momento em que tudo foi muito em cima e está tudo muito incerto, né? Então muitos estão mais abertos a um diálogo, né? E então, se você tem enfrentado alguma dificuldade nesse sentido de concentração e tudo mais, mas você consegue apresentar uns resultados melhores, né? Talvez agora seja a hora de conversar com o seu gerente, com o seu gestor, né? Explicar a situação para eles e negociar a questão, né? Falar, não, vamos tentar então por produtividade. Né, qual a demanda que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer, qual que é o prazo para isso, né, e passar a trabalhar por prazo e não por hora, né, que daí isso acaba ajudando a produtividade, né, como a Júlia colocou lá, conforme você vai conquistando, né, conforme você vai atingindo as etapas dessa atividade, dessa tarefa, você vai sendo cada vez mais produtivo, né, e isso independente daquelas 8, 6 horas, quantas horas for aí do trabalho de cada um, né. Sim, porque acho que às vezes a gente até se pega tentando provar que está trabalhando, sendo que às vezes você já fez tudo que você tinha que fazer, até a questão que o João trouxe de que o americano, o que a gente faz em 1 hora, ele faz em 15 minutos, por quê? Porque ele tem produtividade. Então, se você atinge um nível de produtividade bacana, não tem por que você ficar se cobrando por algo que você já fez. Porque às vezes você tem uma visão ainda arcaica, que também é uma questão cultural nossa, mas que se você ter noção, se eu conseguir concluir essa questão de metas, prazos, ajuda muito trabalhar por projetos, né? Então, trabalhar por o que eu preciso fazer, ou, por exemplo, estou lendo um livro, eu quero terminar daqui 4 dias, quantas páginas eu tenho que ler por dia? Eu alcancei isso, em quanto tempo? Eu vou ler até tal página. Então, essas metas, então, você ir trabalhando com o que funciona, né? E não ficar se cobrando muito, principalmente nessa época que a gente está agora, e também depois, porque muitas empresas vão entrar no home office, né? Isso vai virar uma realidade para muita gente, porque tem muita gente vendo que está funcionando, mas para você ter em mente que as coisas mudaram. Então, as mudanças que isso teve em você e no seu trabalho, a gente tem que se adaptar, para a gente não se cobrar demais também, porque já é um momento delicado, não tem por que a gente ainda colocar mais pressão em cima da gente. Sempre aprendendo coisas novas e tentando encaixar uma coisa na outra. Eu tive um pessoal, né, eu fiz uma palestra num lugar, né, e o pessoal estava falando que eles começaram a trabalhar em home office, mas não conseguiram. Né, e às vezes, assim, uma diquinha, alguma coisinha ali, daria para ele fazer, porque é um desafio simplesmente você chegar e montar tudo em casa e falar assim, bora, vamos começar agora home office. É uma mudança que o pessoal não percebe, mas é uma mudança bem significativa.
né? Principalmente se você não está acostumado a você priorizar, né? Se você é dirigido, as pessoas vêm e falam que precisa ser feito, né? Se todo momento é isso que acontece, nesse momento você toma um choque, que está tudo na sua mão, ali tem que acontecer, tem que fazer. A liberdade demais, por exemplo, uma liberdade que às vezes eu gosto, às vezes eu pego para ler, às vezes eu pego para fazer uma coisa, eu faço à noite, tipo, 2 horas da manhã eu paro, né? Então, tipo assim, você ter essa liberdade também de horários, né? Às vezes trabalhar um horário alternativo, um horário diferente, né? Isso aí, às vezes, a pessoa não consegue. Tem muita gente que não consegue se adaptar, né? E, então, é tempo, é paciência com você mesmo, né? É se conhecer, porque daí você vai precisar realmente se conhecer, já que é uma experiência totalmente nova, totalmente alternativa, né? Não ter os amigos em volta, parece que não, mas isso faz uma diferença e tanto, né? Tanto que uma dica que eu dou pro pessoal, né? Já que você fica muito solitário, muito tempo em casa, se possível, vai trabalhar um dia no café, né? Leva seu notebook, no café normalmente tem uma internet, então você vai num café, pega um café bem gostoso lá, né? Um cappuccino, e toma e vai trabalhando, vai fazendo o que você precisa fazer. Ou você pegar um coworking space, tá? Coworking space, ver o preço, ver se dá para colocar no orçamento, porque eu falo às vezes que o coworking space, muita gente fala assim, ah, mas é caro. Mas só que um coworking space, você pode conhecer muita gente, e dentro disso você pode estar fazendo um network, conhecendo gente que pode engrandecer o seu trabalho, que você pode ajudar o trabalho dele, ele pode ajudar o seu trabalho, criar ali uma conexão, né? Então, dentro de tudo isso, são assuntos aí para você ponderar aí, trabalhando dentro de casa. E às vezes é isso, uma vez por semana aí no coworking space, mesmo que não é tão produtivo, mas pelo menos você está ali e consegue conhecer gente, ou ter um momento ali diferente. Então também, eu acredito que isso são dicas aí de produtividade, a pessoa passar a semana inteira em casa ali e tal, pode dar chegar um horário que a cabeça fala, não gostei disso aqui não, não é bem isso que eu quero. Mas lembrando que isso pós-quarentena, né? Eu acho que hoje em dia a gente pode substituir a ida no café, talvez, num happy hour virtual. Às vezes você marca com alguns amigos de cada um toma um café na sua casa, mas conta para um bate-papo. Não sei, às vezes deve estar até existindo algo assim, a gente ainda não sabe, de pessoas para se conectarem em diversos formatos. Mas, gente, a gente vai encerrar daqui a pouquinho. Quem quiser mandar as últimas perguntas, manda aí no chat. E aí eu acho que tem tanta coisa para a gente conversar, né? Que a gente pode até abrir novos bate-papos sobre o home office de diversas visões, né? Da companhia, o que acontece, a questão da cultura. Às vezes você é um empresário e você quer aplicar, mas muitos têm medo de não ter uma cultura, ou uma pessoa do time da home office, como que eu vou integrar todo mundo? Então, acho que isso é um papo muito interessante para uma próxima oportunidade. E só respondendo a Natália, ela perguntou se nós três atuamos como home office. A InGlobal, a gente tem um escritório, mas a gente também tem a possibilidade de trabalhar remotamente. Então, até antes disso tudo, às vezes eu trabalhava de casa, às vezes eu tinha que viajar. Então, eu tinha essa possibilidade. E aí agora a gente está de quarentena, mas às vezes as empresas dão essa oportunidade de você ir para o escritório, às vezes trabalhar de casa. Então esse é o caso da InGlobal. No caso da TWM, Natália, nós atuamos sim em home office, ou como o João descreveu ali, né? Quem quiser ser nômade digital também está à vontade, né? Nós trabalhamos com demandas, com projetos, né? Então, os meus desenvolvedores, eu não cobro deles aonde eles estão ou o que eles estão fazendo naquele momento, né? A gente acerta o job, acerta o prazo, e os prazos de testes e tudo mais, né, todas as etapas, e aí na etapa certa, na data certa, e aí como é que tá, cadê o link, cadê isso, né? Então se ele, como a Júlia descreveu, né, se ele rendeu em um dia o trabalho todo que a gente combinou por uma semana, ele pode ficar aquela semana inteira, né, antes da quarentena, né, podia ficar a semana inteira na praia e não teria problema nenhum, né? Agora se chegasse lá na data, no dia combinado, fala, cadê? Não deu tempo. Eu falo, mas e esses 3 dias que você estava na praia, né? Então, é muito assim, é um padrão muito visto no Google,
né? Principalmente em todas as sedes da empresa mesmo, né? Tudo que ele te dá, ele te cobra, né? Então ele te oferece todas as condições, toda a liberdade do mundo, justamente para que você produza mais. Então, se ele te deu toda a liberdade e você, ao invés de usar isso para produzir mais, você usou isso para relaxar mais, né? Para não entregar, aí isso é cobrado de volta, né? Então, é assim que a gente atua na TWM. Né? Perfeito. O mindset da superprodutividade, ele funciona em home office. Na verdade, onde tiver internet, a gente conseguir filmar, tá valendo. Mas desde 2013, meu sonho sempre foi trabalhar como nômade digital e ainda continua esse sonho aí dentro aí. Em breve aí, né? Eu quero estar viajando um pouquinho aí, aparecendo fora aí. Mas ótimo, pessoal. Acho que a gente encerrou por hoje, até para respeitar o tempo de todo mundo, né, que se disponibilizou a assistir a gente. Eu gostaria de agradecer em nome da InSocial, João. Muito obrigado pelos ensinamentos, né, pelo bate-papo, foi muito interessante. Obrigada, Renan, também, por esse contato, por essa ponte, né, que enriqueceu super. E a quem quiser entrar em contato com a gente, eu vou deixar o meu e-mail aqui, podem mandar perguntas, eu encaminho para o João qualquer coisa. E aí a gente vai conversando. Show de bola. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e seguimos, né? Em Globo e Social, obrigado aí pela oportunidade. Tá? E a partir de agora eu quero acompanhar mais e mais aí o projeto de vocês e quem sabe no futuro também embarcar aí numa missão aí com vocês. Seria um prazer. Opa, vamos lá. Vale do Silício, Israel, pós-quarentena, vamos lá já. Vai bom. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Todos, tchau, tchau.